A sustentabilidade não é ainda uma receita definida, pronta, fechada. Eu acho que ela ainda permite interpretações e permite nós ainda experimentarmos para onde pode ir. Quando a gente falou para o empreiteiro que a casa ia ser construída de terra, daí foi assim, o primeiro impacto: mas vocês estão loucos? Vão construir a casa de barro? Apesar do primeiro momento, vem o período de entendimento, de aceitação da ideia e depois até dessa questão de pertencimento com a ideia. Aqui, a vantagem de nós trabalharmos com a terra, como nosso elemento essencial de construção, é que o material foi local. A gente solucionou isso de uma maneira muito simples. Um dia eu com o Daniel saímos de carro e fizemos uma pesquisa em obras que estavam acontecendo em São Bernardo do Campo, de edifícios, que estava sendo retirado muita terra. O que saiu de terra daquilo lá teria erguido umas 30 casas dessa. Umas casas menores ainda, mais popular, teria erguido o quê? Umas 60 casas. Aquilo era um resíduo. Aquilo ali, quando eu pedi para o cara vir jogar, ele não acreditou. Ele falou: mas quanto você vai querer? Eu falei: como assim querer? Não, quero a terra, mas quanto que eu tenho que te pagar? Eu falei: não, você não me paga nada. Porque a terra na cidade de São Paulo, quem trabalha com isso, terraplanagem, né? É um resíduo. O cara tá tirando e ele faz o que com aquilo? Ele precisa jogar fora. A gente começou a fazer uma análise de quais seriam as técnicas que atenderiam a questão do clima, do programa funcional da obra, dessa questão do apelo, que ela ficasse com uma leitura contemporânea e que conseguisse transmitir todos esses conceitos pela técnica em si. Daí nós chegamos nessa técnica, que é a taipa de pilão, que foi executada na obra, e também com os tijolos de terra comprimida, conhecidos como tijolos de solo-cimento. Essas paredes foram erguidas em menos de 2 meses, aí foi aproximadamente aí 5, 6 semanas nós erguemos todas elas, né? É uma espécie de um molde grande que você já deixa da medida da parede mesmo, prepara a massa de terra, joga dentro, pila. Conforme você ergueu, você desmonta, ela já está pronta. Não tem nenhum reboco, nenhum revestimento, nada para passar nela. Então ela já fica pronta e ela ergue assim numa velocidade impressionante, né? 3, 4 pessoas ali erguem uma parede dessa aí num dia, 1 ou 2 dias no máximo, né? Bioconstrução tem várias vantagens, além do ecológico, o lado econômico é um lado muito importante também de ser destacado. E tudo isso vai te favorecer também uma certa redução de custos aí. É bacana o arquiteto explorar essa questão do projeto, da topografia no projeto. Ele incorporar isso e não lutar contra isso. Ver o que o terreno vai dar para ele de bom.
e não tentar colocar suas ideias no terreno e fazer as ideias brotarem do terreno. Isso é um desafio, estou aprendendo um pouco com isso. Então eu acho que é uma questão de escolher bem o terreno na hora que compra. Se comprou um terreno inclinado, vale a pena estar lidando com ele, até por questões ambientais. Se a gente faz um corte no terreno, isso tem um custo também, não só econômico, mas isso vai gerar uma série de problemas ali naquela região, se todo mundo começa a cortar terreno. Diferente do modo de ocupação que a gente tem aqui normalmente nesse perfil de bairro que a casa está inserida, que é ocupar o máximo de terreno possível, a gente viu que a gente não queria fazer isso. A gente queria ocupar o mínimo possível do terreno, pelo menos que o programa funcional da arquitetura desse. O primeiro sentimento não é muito como ela vai ser nem nada, é mais aquela imagem que você tem de, pô, a minha casa, eu quero um lugar gostoso, né, para eu poder viver com a minha família, um lugar que eu possa receber os amigos ou que eu possa curtir. Para mim, isso sempre teve muito ligado à liberdade, a ter junto também a natureza e tudo que vem junto com ela, né? Desde os insetos até os passarinhos. A busca sempre foi, antes de tudo, né, de um desenho, de uma imagem, mas um espaço de aconchego, um espaço gostoso, né? A gente está sendo muito ineficiente nesse uso e ocupação de espaço, e aí os nossos biomas estão cada vez mais reduzidos. O Cerrado, né? A Amazônia, que também a gente sabe como é que está o ritmo lá de desmatamento. Então isso é um conceito que eu tentei trazer para casa, né? Tanto é que, por exemplo, tem uma área aqui do pomar que tem várias espécies de grande porte, que vão crescer árvores ali. Estão crescendo, né? A gente plantou mudinhas, mas vai crescer e vai ficar lá. Não vai, ninguém vai derrubar, vai morrer de velha só. E vai dar flor, vai dar fruto, vai dar néctar, né? E aqui, pelo menos, eu tive essa preocupação de tentar deixar o máximo possível pro verde, assim, né? Entendeu? O verde abraçando a casa. É, cara, abraçando a gente abraçando ele também. Faz uma festa aí, né? Projeto Sustentável com Márcio Collet, take 6. Ai, é uma coisa que desde pequena eu queria ser, viu? Construir casa, estudar o jeito de morar. Eu sempre gostei de pensar na coisa da moradia, da organização de espaço. Olha, eu não seria outra coisa, né? Eu sempre gostei de montar as coisas e ver como as coisas funcionam, né? Então, eu nasci engenheiro. Acho que pelo papel social do arquiteto. O pé direito mais baixo da casa é a entrada. A gente até brincava, na época do projeto, a gente chamava a entrada de como se fosse a câmara de descompressão, né? Então você entra ali para mudar de clima. Então, conforme a gente vai entrando na casa, a sala ela vai se tornando mais ampla, chegando ao ponto mais alto do pé direito, que chega a 4 metros de altura, que tem uma grande visão em vidro da paisagem. Então isso vai como se preparando para o grande show, né? Que seria o visual maior da casa. A gente cria essa leitura bem natural da casa, né? Dos elementos terra, madeira, bambu, estarem conversando muito intimamente. Então a madeira realmente parecia a solução mais natural para a gente optar, mas a gente queria uma madeira sustentável. Então, dentro das análises que a gente acabou fazendo, levou-se a madeira de demolição, que era uma madeira de excelente qualidade, uma peroba, já
seca, muito seca, porque ela já é reaproveitada, aí algumas que a gente reaproveitou já é a terceira obra que ela está sendo reaproveitada. Então, assim, em termos de proteção a fungo, caruncho, cupim, intempéries, é uma madeira perfeita. Os materiais naturais não só apenas trazem as soluções estruturais de conceito do processo construtivo da construção, mas também até o fim, até os elementos de acabamento. O Daniel já colocou na questão do projeto, falou assim, olha, precisamos tratar o esgoto. Mesmo aqui o condomínio não exige isso, e a operadora aqui também não exige isso. E optamos por um sistema que é um sistema composto. Então, é um sistema de biodigestor, um biodigestor construído, e depois um sistema que se chama wetland, ou um banhado construído, conhecido por um filtro de zona de raízes, que são plantas. Se você consegue deixar um pedaço da sua casa para você já fazer um tratamento disso daí, simples, porque é uma coisa simples, né? Que até você transforma num jardim, né? E daí isso sai e vai para a rede de esgoto, pô, aí sim, aí nós teríamos centrais de esgoto que dariam conta do recado, e dessas centrais a água volta, porque ela volta, né, para as represas, para os rios, e nós teríamos vida nos rios, nós teríamos uma situação de balneabilidade, né, de poder, de repente, o paulistano curtir o Tietê como o francês curte lá o Rio Sena, o inglês curte o Rio Tâmisa, né? Um dos tetos verdes, que é a laje da garagem, além dele ser um teto verde, ele é uma horta. Então daí já se utiliza também como comestível, como função mesmo as plantas e não só apenas como contemplação. Você dá um uso mesmo de ervas, de hortaliças. Então você realmente começa a entender a arquitetura como um suporte para a vida. Isso é bacana. Ela não ser apenas um suporte para o usuário, mas um suporte para a vida. Eu vejo que quem opta por um teto verde é uma opção bastante generosa, porque você está dando abrigo para outros seres também. Então, pássaros, borboletas, estão todos eles utilizando, você está dando opções ali para a vida. Dentro desse conceito de dar mais de uma solução para um elemento arquitetônico, aqui na casa a gente tinha também a premissa de querer aproveitar o máximo das águas, da chuva. A gente optou por um telhado em V. Esse telhado em V é apoiado em uma viga de concreto. Essa viga de concreto tem um formato de um U. Então, ela já se transforma na calha do telhado. Isso é uma solução, é um tipo de exemplo de solução bacana, está desde a concepção. Porque depois que a casa está pronta, fala, vamos captar a água da chuva, vamos. Daí não tem jeito, tem que botar calha em tudo, tem que fazer condutor, tem que levar isso para algum lugar. Agora, se você já pensa desde o início, você incorpora isso na arquitetura. Eu gosto bastante do termo bioarquitetura, mas para dar essa abordagem da vida relacionada à arquitetura, a arquitetura só tem sentido se ela for para abrigar a vida e sustentar a vida. Senão ela não tem sentido, senão ela é um túmulo, é para abrigar a morte. Então você faz de qualquer jeito e pronto. Mas se ela é para abrigar a vida, ela tem que estar em harmonia com a natureza, não num sentido apenas filosófico, mas num sentido prático dessa harmonia, de como dar um conforto de iluminação, de temperatura, estético, e um conforto num sentido amplo, né?
grande ideia mesmo é você não se instalar e falar, meu, show que aqui sou eu, né? Não, tô aqui também, estamos todo mundo junto aí, enfim, não tô sozinho no espaço, né? Então, essa preocupação é a preocupação minha que eu tenho, né? Eu adoraria que todo mundo também pensasse assim, né? Ou tivesse essa, pelo menos, conduta ou prática. Talvez a gente tivesse num planeta um pouquinho melhor. A preocupação da vivência na casa é um pouco essa, tá atento, né? É uma casa que tá se mexendo um pouco, tá meio viva, as coisas acontecendo nela, né? Essa casa aqui, quanto será que eu usei de metros cúbicos de concreto? Provavelmente eu usei nem menos de 5% do que todos eles aqui usaram, né? E não só ficou bem mais barato, como de onde vem esse cimento, né, meu? Vamos para Minas Gerais lá ver o que acontece com as montanhas lá, que estão tudo reduzida a vala de mineração, né? Nós estamos escavando esse país inteiro, exaurindo os recursos aí. Não só exaurindo o recurso, mas deixando uma paisagem completamente destruída, né? Então as pessoas precisam pensar um pouco mais em tudo isso, né? Que, pô, peraí, legal, você fez um palácio aí, mas, pô, cara, quanto não custou para a natureza esse seu palácio aí? A casa em si, ela exigiu realmente assim que eu passasse a entender muitas outras coisas que até então eu ainda não tinha, né? Mas foi muito prazeroso e acho que dá para celebrar assim como uma espécie de vitória. O resultado final ficou bem positivo. Projeto Sustentável, com Flávia Machado, take 14. Você pensa sempre numa solução que vá melhorar a vida das pessoas. Aliás, a coisa mais gostosa do meu trabalho é que as pessoas, quando vêm me procurar, elas estão realizando sonhos, elas não têm problemas. Elas estão pensando numa vida melhor. Bom, acho que o melhor é a satisfação de você ver que você conseguiu melhorar a vida de alguém. Isso é uma satisfação enorme. Olha, o melhor é ver as coisas prontas e o cliente satisfeito. Isso é muito, muito bom. É uma satisfação muito grande. O pior, talvez, é o que faz parte de toda profissão. São os entraves no meio do caminho. Quando começa a ter os estouros de orçamento, né? Aí os clientes começam a brigar com a gente. Mas eu não sei se é pior não, porque eu acho divertido também acertar tudo com os clientes, conversar, mudar, né? Então eu não acho nada ruim, né, na engenharia. Essa casa é uma casa que você fica muito mais fora do que dentro, né? A ideia é ficar aqui com os amigos, nesse deck, na piscina. Então, assim, a parte de fora, para mim, ela tem até muito mais importância do que tem o interior da casa. Então, eu quis trazer a paisagista desde o início da obra, não fazer como muitas pessoas fazem, que só contrata o paisagismo no final e o paisagismo fica limitado, né? O trabalho do paisagismo fica meio engessado. Então, a Cíntia ajudou desde a concepção do projeto. A condição é ideal, mas muitas vezes a gente não tem esse presente, né? Esse foi muito bacana por isso, porque até eu consegui aproveitar materiais de obra que ainda sobraram em condições de coisa para fazer alguns pisos, algumas interferências, né? Então foi bacana, porque aí a gente conseguiu até otimizar
essa sobra de coisas que acaba tendo, né, na obra. Eu gosto muito disso, de aproveitar coisas que já existem. Eu acho uma forma bem sustentável, você aproveitar, dar uma repaginada no que você tem para poder usar. Quando eu escolhi esse terreno, a parte toda de trás faz parte da reserva. Então, eu não vou ter vizinhos na parte de trás. Então, a minha ideia era justamente ter mato por todos os lados. Nesse condomínio você está a 40 minutos de São Paulo. Você não diz, né, que você está tão próximo da natureza e numa distância tão curta. A preocupação dela sempre foi uma coisa bem sustentável, né? Então, a madeira do deck foi uma madeira certificada. Todos os móveis que tinham madeira foram de madeira de demolição, uma empresa que faz isso. E de obra mesmo, a gente aproveitou muito os pisos de tijolo. Esses pisos de tijolos da piscina, a gente aproveitou para fazer uma paginação nesse caminho que dá lá para essa parede. Eu fiz também uma outra parede vazada, que aí ela tinha umas sobras de xaxim, que hoje em dia nem existe mais xaxim, né? A gente não pode preservado, de uma varanda antiga dela, e eu consegui fazer um painel verde com esses xaxins que ela tinha. A gente usou muito pedrisco e pedra que tinha também de uma outra obra dela para usar, para fazer nesse jardim. Os tijolos e outros pisos entetravados eu usei para fazer os canteirinhos da horta que ela queria, né? A gente usou. Outro pedaço de deck que sobrou, a gente fez um mini deck que ela queria um espaço próximo da mata. Então eu fiz um outro banquinho, um cantinho para ela ficar lá e meditar ali, né? Eu não queria arrancar nenhuma árvore, não quero, né? Mas não tem jeito, eu tive que pedir autorização para arrancar, tirar 6 árvores daqui. E tem uma árvore que eu adoro, que é uma árvore que está aqui no deck, né? Eu não queria tirar essa árvore de jeito nenhum, então até foi uma ideia da Cíntia de relocar a casa um pouco, né? Ela colocou a casa um pouquinho mais para a direita, para poder manter essa árvore e essa árvore fazer parte do jardim aí junto ao deck. Essa chama capororoca, é uma árvore nativa, ela não tem grandes florações, nada, mas ela tem um tronco interessante, ele é todo malhado, todo semeado, e aí ela também tem muitas orquídeas que ela recebe e que ela coloca no escritório, ela é advogada, e aí eu falei para ela, vamos usar essa árvore como um orquidário, vamos colocar, amarrar nas árvores, e aí começar a amarrar em todas as árvores, e essa em especial. Então ela sempre tenha o tronco trabalhado e florido. Fica lindo, porque à noite ela fez uma iluminação de baixo para cima, e a gente da sala à noite vê aquele escuridão e uma luz amarela com só aquela sombra da árvore, fica maravilhoso, assim, é uma coisa que chama muita atenção de todo mundo, olha que lindo, a gente para olhar, sabe? É muito legal. Ela queria frutíferas, então procurei frutíferas que atraíssem mais pássaros, né? Coisas assim, macerola, então ela tem uma uvaia, grumichama, algumas cerejinha do norte, então plantas até mais nativas, né? Mas que ficassem um pouco integradas, não ficassem, é um pomar. Então eu coloquei algumas plantas, algumas árvores no meio do jardim para não ficar com uma cara tão estática, né? Dá um movimento para isso. Eu gosto muito de jasmim-manga. Para mim é uma planta que ela tem uma escultura, né? Ela tem o verde, ela tem o perfume, ela fica no inverno, ela fica totalmente caduca, ela tem uma
como se fosse uma escultura. Então, eu gosto muito. Então, essa planta eu introduzi no projeto, como outras, eu gosto muito. E a gente tem ela em 2 versões. Deixei ela no tamanho natural, crescendo, que ela vai crescer, tomar uma forma. Também serve como suporte das orquídeas. E próximo da garagem, eu mantenho elas mais baixas, porque o atrativo da flor é você conseguir olhá-la de cima e sentir o perfume. Então, quando ela está na árvore em cima, é muito difícil você conseguir. Uma das coisas que a Beatriz gosta muito, das solicitações dela, é que ela gosta muito de perfume. Então, eu tentei introduzir várias espécies com perfume, né? A gardênia é uma que está na piscina, está na entrada. Tem uma outra planta que é a acácia fasciculata, que a gente tem bem na entrada. Ela dá um pomponzinho amarelo, que a base do Chanel 5 é essa flor. E quando ela está florida, é um perfume que quando você chega na casa você já sente, né? Então tentei buscar perfumes diferentes, né? Fora os jasmins, né? Que tem em todos os lugares, nas trepadeiras tem os jasmins. A nossa diversão à tarde se dá aqui, né? Eu fiz a cozinha integrada ao deck, então já tem assim, eu gosto muito de cozinhar. Aí eu pedi para a Cíntia colocar os temperos, porque dá outro toque à comida, né? Alecrim, manjericão. Então ela fez vários vasinhos, eu utilizo desses temperos direto assim, para a minha culinária. E aí eu cozinho e o pessoal fica aqui no deck, e a gente fica nessa integração aqui no deck com a natureza. Eu pedi para ela também fazer um jardim de contemplação, porque, como é que eu vou explicar isso? O mais natural possível. Eu falei para ela, eu quero um jardim tropical, que tenha cara de mata, eu quero que tenha aquele toquinho de paisagismo, mas que seja bem natural. Então ela teve umas ideias fantásticas. São pequenas coisinhas no jardim que te dão uma alegria interior, sabe? É muito gostoso isso, esse contato. Preocupação também é como a área é grande, para a gente ter plantas de fácil manutenção. E aí elas acabam criando um próprio bioma e são plantas fáceis, a gente não tem uma necessidade tão grande de rega, elas acabam incorporando bem no contexto todo, na natureza, né? Nesse talude a gente usou a grama amendoim, que ela é boa porque ela também ajuda na retenção do talude e tem uma floração linda, que eu contrastei com a tumbergia arbustiva, que também tem um tom de roxo, então a gente trabalha um pouco com flor também. O jardim, apesar de ser próximo da mata, ele é bem florido. Eu tentei trazer flores e perfume para os espaços. Eu coloquei umas agaves, uma coisa mais forte, assim, né? Vários tipos de agaves, até para uma preservação, porque assim, a gente não tem muro, né? A casa não tem muros, nada. E aqui a gente tem muito, na mata, a gente tem muitos animais silvestres. A gente tem muita capivara. No começo eu já tive até uma invasão de capivaras aqui. A gente teve que fazer a princípio, como a cerca viva não estava grande ainda, eu tive que improvisar com uma cerquinha de bambu, até com o pessoal do condomínio. Porque teve uma palmeira que foi comida, porque elas vêm para afiar os dentes, né? E era um jardim novo, elas estão por aí, né? Elas ficam mais na trilha do lago, tem uma outra trilha aqui para baixo, que é a trilha da cachoeira, e elas vieram passear e acabaram, comer umas plantas e tal, enfim. Então a gente precisa ter algumas coisas para dar uma segurada, né? Principalmente na parte da frente, se colocar umas agaves, acho que elas não vão querer morder as agaves, né? Quando você vai planejar um jardim, você não pode imaginar, você tem que já pensar
aquilo com uma longevidade muito grande, porque uma planta ela hoje ela é assim e depois ela vai crescer, vai tomar uma forma, e o que antes era sol, ela passa a fazer uma sombra e aquilo já vai passar a não ter mais isso. Então, o jardim é uma coisa mutável, como a vida é, né? Tudo é mutável. E aí você vai atrair polinizadores, você vai atrair natureza, vai ter um passarinho, vai ter um insetozinho que vai sugar a sua planta, e você tem que lidar com isso, não é uma coisa estática, é a natureza, é tudo o tempo inteiro em movimento. Você tem que ter uma visão estética, você tem que lidar com as plantas têm uma vida, têm uma energia, a gente precisa colocar isso tudo, fazer uma boa composição, né, de tudo isso, e além disso atender as expectativas do cliente, né? Fazer esse trabalhinho de Deus nessa mistura para conseguir fazer uma coisa mais natural possível, né? Integrar a arquitetura, o paisagismo em tudo. Para mim isso aqui é um sonho, né? Ter essa casa tão integrada à natureza e com esse paisagismo que a Cíntia fez, ela para mim, ela realizou um sonho para mim, ela captou aquilo que eu queria, ela soube interpretar os meus anseios, vamos dizer assim, e eu acho assim que eu tenho aqui um cantinho do paraíso, um pequeno canto está aqui na minha casa. Esse é o jacarandá mimoso, Jacaranda mimosifolia, da família das bignoniáceas, originária da Argentina, Bolívia e Paraguai. Muitíssimo utilizada na arborização urbana da Espanha, Itália, Portugal, muito nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Mimosifolia, folha mimosa, né? Então é uma folha muito delicada, né? É uma folha composta, bipinnada, então com penas para os dois lados, opostas, né? Os folíolos são lanceolados, né? Em forma de lança, com a ponta bem afinalada. E o último folíolo, ele é maior que os outros. Então essa é uma característica bem do jacarandá mimoso, né, que dá para distinguir, por exemplo, do flamboyant, que tem uma folha bem parecida. O fruto dela é lindo, né? Parece uma castanhola, né? Ela é bem dura. E é, inclusive, muito utilizada para fazer bijuteria. Tem muita gente que usa brinco com isso. Já vi como adereço de colares. E dentro desse lindo fruto tem as sementes aladas. Então, essas sementes que têm uma película e que possibilitam conquistar novos espaços. Então, se todas as sementes caíssem no mesmo lugar, a competição seria muito grande, né? Então, elas têm essa asinha e que com o vento elas vão longe para germinar, conquistar novos espaços, né? E mais chance na vida também.
do jacarandá é bem cilíndrico, um pouco tortuoso e com muitas fissuras. Então ela tem esse riscado que faz com que outras espécies possam crescer ali. Se a gente olhar esse exemplar aqui, ele é cheio de samambaias. O parasitismo, na verdade, aqui seria praticamente uma planta companheira. Ela até segura um pouco de umidade para a planta, não prejudica em nada. E elas convivem em harmonia. O mais bonito do jacarandá são as flores, né? Realmente é uma flor muitíssimo delicada, ela forma esse cacho e ela é em forma de campânula. Então ela vem com um tubo e depois ela dilata. E a cor dela, né, esse azul meio violáceo, é uma cor que transmite muita calma, muita harmonia. O jacarandá, ele é decíduo ou caducifólio, né? Uma planta caducifólia é aquela que deixa todas as folhas caírem e aí vem a floração. As folhas caem no final do inverno e entra a primavera com a carga toda de flores, o que deixa mais bonito. Eu particularmente acho que o ângulo mais bonito do Parque Ibirapuera é esse visto da Pedro Álvares Cabral, quando os jacarandás estão floridos, né? E todo mundo que passa, às vezes a gente fica olhando o pessoal no trânsito, no carro, a hora que para e dá uma olhadinha para o Ibirapuera e vê essa mancha toda azul, arroxeada, sente até um ufa, a vida não é tão ruim assim. Para que você volte pra cá, seus olhos azuis a me mirar, suas orações a me guiar. Minha vida era mais sorriso assim, porque todas as flores que hoje eu sei, foi você quem me ensinou. Céu, devolve meu ouro, minha felicidade, Deus, protege, ilumina e guarde a todos nós. Assim ela dizia, jacarandá, que flor seria essa? Que linda flor se parece com você, dama da noite que perfuma a cidade. Seu manacá no morro traz saudade, jacarandá, que flor seria. Esse jacarandá aqui no Ibirapuera tem aproximadamente 9 metros, mas ele pode atingir até uns 15 metros de altura. Perfuma a cidade, seu manacá lá no morro traz saudade. Então não é em qualquer espaço que ela pode ser plantada. Não tem que ser um jardim um pouco maior, num parque, numa praça. Ela já foi muito utilizada em São Paulo. Atualmente quase não se planta os jacarandás porque a gente foi, ao longo do tempo, foi perdendo o canteiro central, foi diminuindo a largura da calçada. Uma coisa muito legal é que a raiz dela não é tão agressiva, não é tão superficial, então é uma raiz bem comportada e que não prejudica muito o que está construído em volta. O paisagismo, né, se colocar um jacarandá é ponto positivo, né, porque na entrada da primavera ela dá o show. Os alunos, quando eles querem me irritar, eles fazem duas coisas. A primeira é chamar palmeira de coqueiro, né? Fala assim, olha aquele coqueiro, eles já fazem isso para me irritar. E a segunda é chamar jacarandá mimoso de ipê roxo, né? Eles são super distintos, a cor, a folha, tudo é diferente, mas é só porque é roxo, né?
Poxa. Seria um planeta onde as pessoas se respeitassem mais e respeitassem mais a natureza, né? Um planeta ideal? Onde todo mundo tivesse educação, todo mundo vivesse bem, não houvesse brigas por bobagens, como a gente vê aí. Esse seria o ideal para mim, né? Acho que o ideal, que talvez de repente não está tão longe, mas é as pessoas convivendo de maneira harmônica entre elas e também com o meio ambiente. Pequenininho, a minha avó morava perto do Parque do Ibirapuera, né? A gente ia lá no parque com ela e ela ia passear com a gente e falava: abraça a árvore, que faz bem, que você vai se sentir bem, vai dar energia, né? E eu me pergunto, né, hoje em dia, eu nunca vi alguém abraçar concreto, abraçar metal, né? Então a madeira é um material realmente mágico. No dia que eu inaugurei a Tora Brasil, a minha avó materna, minha avó Helena, escreveu num caderno, né, que eu tinha, ela falou: Cristiano, que você consiga mostrar para as pessoas as belezas do nosso país, né? Que às vezes a gente está tão distante dessa natureza que às vezes a gente não tem esse acesso. Tem uma história bacana que no segundo ano da Tora Brasil eu estava em Milão, né? E tinha uns desenhos e tinha um desenho bem característico meu. E quando as pessoas me perguntavam quem que era o designer, eu tinha vergonha de falar que era o agrônomo Cristiano Valli, o designer, né? Me apresentaram para o Massimo Morosi, né? Que é um designer super conceituado, italiano, né? E ele começou a ver as peças, né? E de repente ele parou numa foto que era aquele desenho bem característico que eu tinha feito. Ele falou: nossa, que bonito, quem que desenhou essa peça? E daí naquele ímpeto eu falei: não, essa aí fui eu. Eu já ouvi pessoas criticarem, falarem: mas você não fez um curso de design ou arquitetura. A gente vai adquirindo as coisas com a vida, a gente vai aprendendo, quer dizer, então não necessariamente você necessita fazer isso, né? Você, enfim, se as pessoas estão gostando do seu trabalho, você está fazendo uma coisa inovadora, acho que é positivo, né? É a forma que eu vejo, né? Por mais que eu vá atrás, queira entender melhor, mas não tenho culpa que quando eu tinha 18 anos de idade, eu segui por um outro caminho, né?
trabalho praticamente com verniz nem com seladora, eu uso óleo, né? Então, na verdade, qual que é a diferença disso tudo? Quando a gente usa o óleo é um impregnante, ele vai penetrar na madeira. Então, o toque, o tato que a gente vai ter na madeira, a nossa pele vai estar tocando exatamente na madeira e não em qualquer outro produto químico, como se fosse o verniz. Eu falo que a madeira é igual ao vinho, né? Ela vai se modificando, ela vai melhorando com o tempo. A madeira, dependendo realmente do clima que tiver, ela vai ter um cheiro diferente, ela vai te trazer texturas. Quando você tem um mobiliário que ele está inserido de uma forma não brusca, né, dentro da sua casa, preservando esses formatos da natureza, eu acho que isso é convidativo, isso acho que te traz sair do seu dia a dia cada vez mais igual do nosso cotidiano. E às vezes a gente aqui nessa correria de São Paulo, no dia a dia, né, com tanta artificialidade, às vezes te remete um cheiro. Eu lembro dos 4 anos que eu morei na Amazônia, né? Então, às vezes no meio dessa selva de pedra você consegue se remeter ao tempo que a floresta, a lembrança daquele momento na floresta que é tão mágico, tão diferente. Faz a gente sair do mundo geométrico para o mundo natural. Eu me utilizo de matéria-prima, né, de tipos de madeira que seriam lixo na indústria madeireira. Isso seriam madeiras ocas, madeiras tortas, madeiras com buraco, que muitas vezes as pessoas não estavam acostumadas com isso e deixavam apodrecer ou iria virar carvão, né? Que eu acho que é o uso menos nobre possível que uma peça pode ter. Infelizmente, hoje em dia, somente 2,5% da madeira vinda da Amazônia vem de manejos com FSC. O FSC, além da própria preocupação ambiental legal, ele é muito mais rigoroso do que a lei e ele também tem preocupações sociais. Muitas vezes, infelizmente, as pessoas falam da preocupação com a natureza da boca para fora. Mas na hora que elas querem entender mesmo e na hora que você pergunta se as pessoas estão dispostas a pagar por isso, né, infelizmente uma parcela grande não está disposta. Muitas vezes as pessoas me perguntam, mas você mexer com esse tipo de madeira deve ser muito difícil, né? A questão da polícia, da fiscalização, como que funciona? Eu falo, infelizmente é muito baixa, né? Eu queria que a fiscalização fosse cada vez mais rígida, né? Porque aí claramente ela vai separar quem é correto de quem é incorreto. Agora nesses que a gente fez completou 10 anos, né? Eu criei 10 peças. Eu fiz uma prateleira, né, ela foi inspirada naquele brinquedo que você coloca a mão naqueles pinos e ela passa os pinos para outro lado, né? Então, uma prateleira que eu brinquei com volumes, né? Então ela é completamente dinâmica. Você a cada dia, se você quiser mudar a forma dela, você muda. Você trabalha com volumes e nichos. Até pelo respeito da madeira, eu busco nos desenhos que são criados respeitar muito essas características naturais, né? Então eu acho que a natureza ela faz formas, texturas, características tão únicas, peculiares e exclusivas que seria um desperdício, né? Você com toda essa beleza você colocar uma serra em cima disso, descartar e deixar uma coisa extremamente reta. E se a gente souber utilizar a natureza, esses recursos naturais de uma forma sustentável, de uma forma com que ela se mantenha num saldo
né, num equilíbrio. Isso é muito positivo. Um dia eu parei para pensar e São José, o pai de Jesus, era marceneiro, né? Então acho que a gente já começa a entender aí que a madeira, ela acho que já tem um grau de espiritualidade muito forte. Quando eu chego para o meu cliente e falo assim, você quer tecnologia ou não? Nós vivemos em um momento onde a tecnologia ela já está inserida nos materiais e no dia a dia. Quantos celulares você já teve na vida? Você precisou trocar aquele celular que você trocou? Não, é porque existe um modelo na praça que você quer ter.